Tem muitas pessoas que pagam consultas particulares comigo lá só para conversar sobre sexo anal. Claro que as mulheres têm muito mais... elas são muito mais desenvoltas para falar sobre o assunto, né? O homem... Fica mais... O homem, a gente chama... O homem é tudo errado para conversar, tá entendendo? A mulher chega, doutora, eu vim aqui porque eu quero conversar sobre o sexo anal. E eu sempre digo assim, claramente, tu tá vindo falar com a pessoa certa. É que o proctologista tem que falar. Exato. Não tem que falar isso aqui com revistinha, com rede social. É com o proctologista que tem que falar. Eu tenho no meu canal vários vídeos sobre coito anal e sexo anal. Vários vídeos. Eu vou trazer aqui apenas algumas dicas bem rápidas. Tá. Porque assim, ó, independente de eu achar certo ou errado, de você achar certo ou errado, de nós crermos que está errado ou por crença, as pessoas continuam fazendo sexo anal. Então, essa orientação tem que ser passada. Muitas pessoas doutor, por que está passando essa orientação? Quem tem que passar sou eu. Sou o coloprocto. Tá muitas pessoas tendo lacerações de esfíncteres anais por causa de fazer um coito anal de forma errada e inadvertida. Algumas dicas muito simples, nós poderíamos, eu e o Vilela ia ficar aqui falando 1h30 só de coito anal, sexo anal. Que eu sei que isso aqui chama muita atenção do público, mas assim, coisas bem básicas. Primeiro de tudo, nós aprendemos no início dessa live que nós temos um esfíncter. Temos dois, o externo e o interno. Mas nós temos um que está sempre fechado. Certo? Certo. Para entrar, tem que bater na porta. Do de fora. O de dentro sempre fechado. Ah, tá. A parede, o canal, o introito vaginal, ele é semi-aberto, certo? Certo. Então, só pensando nisso, para adentrar a região do canal anal, tem que ter alguma coisa para relaxar a musculatura. Então, primeira dica. Lubrificante sempre à base de água. Qual outro que tem? A base do que tem? Tem uns com silicone. Ah, tá. Tem outros que são oleosos. Tem muitos assim com aromas de morango e de chocolate, disso aqui. Aquilo lá. Sempre à base de água e mais neutro possível, porque nós aprendemos aqui também que o pH do ânus é neutro. Tá? Que ali tu pode sim no ânus usar um sabão neutro, que não tem problema nenhum. Né? Primeira coisa, sempre que for começar um sexo anal, isso aqui é uma dica que vocês vão ouvir isso aqui pouco no mundo, essa dica aqui. Sempre, vou ver aqui assim, mesmo. Na outra câmera assim, aí. Assim. É interessante antes de começar, porque quando eu vou fazer o exame proctológico, que depois nós vamos fazer ao vivo aqui no Vilela, eu não tava sabendo essa parte. Ah, tem uma câmera aqui. Vamos usar essa câmera aqui. Vilela, aqui, tem pessoas que vêm deitar de lado. Então, depois, Vilela. Ele tá assim, mais ou menos assim. É assim. Só abaixar a luz depois. Fechou. Né? Você depois também. Na verdade... Vai ser o primeiro ao vivo. Primeiro ao vivo. Na verdade, assim, né? Quando eu vou fazer um exame proctológico, a primeira coisa que eu faço, eu pego deixa eu virar aqui minha mão assim. Eu pego um lubrificante e eu faço assim no ânus, ó. Uma tocadinha no esfíncter antes de fazer o toque. Por quê? Porque aí vai entender pro esfíncter dar uma relaxadinha. Entendi. Então é interessante uma manipulaçãozinha com o dedo na parte aqui. Mas você não faz nenhum som, né? Com a boca. Você faz... Melhor não, né? Melhor não. Eu pensei de... Então, essa aqui com o dedo. Tá. Né? Outra coisa, pode lentamente com esse lubrificante introduzir a pontinha do dedo para dar uma pequena relaxada. Para o esfíncter entender que tem que ser relaxado, porque ele está sempre contraído. E a grande dica: que posição você começa sexo anal? Sempre deitado de lado. O reto só tem nome de reto, Vilela. O reto, ele não é reto. Como é que eu ensino para os pacientes que me procuram para isso aqui? Eu digo, o pênis do parceiro tem que apontar em direção ao teu umbigo. Imagina se vai querer fazer o sexo anal com a posição gênito peitoral ou o termo popular D4. Tá. O umbigo não tá embaixo? O pênis ereto vai pra onde? Vai pra cima, pras costas. Tá errado. Tá errado. Então, o coito anal tem que começar deitado de lado. Outro detalhe, não esquece que o canal anal não é bem lubrificado que nem a vagina é. Tem que lubrificar muito bem o ânus, não economizar em lubrificante, e lubrificar muito bem o pênis do parceiro que for o ativo. E outra coisa,
Não pode ter movimentos de vai e vem muito rápido. Tem que ser lento. O sexo anal não é aquele sexo selvagem que você imagina, ou que algumas pessoas veem em filmes. Tem que ser lento. Pode mudar a posição depois que faz a introdução deitado de lado? Pode. Mas tem que começar deitado, porque senão vai ser anti-anatômico, né? Tem muitas pessoas chegando no meu consultório com laceração, pessoas jovens, homens, mulheres, independente de quem é homossexual, quem é heterossexual, com laceração de esfíncter, rasgado literalmente os esfíncteres, que tem que acabar fazendo cirurgia para reconstrução do esfíncter por causa do sexo anal feito de forma inadvertida. Posição trocada, lubrificante errado, movimentos muito rápidos. Então são dicas aqui, essas dicas são, como eu digo, são dicas que não tem preço aqui para as pessoas que praticam esse sexo. Mas 2 pontos nesse tema aqui, que viralizaram na rede vizinha. Uso de óleo de coco. Nossa. E também de plug. O pessoal que fica dando dica, sabe? Sei. E uso do plug durante o dia para poder ter a relação à noite. Então, isso viralizou, né? O negócio de coco aí não óleo de coco. Tá, seguinte, não tem nenhum estudo, porque agora estão achando que o óleo de coco é bom para tudo, até para dor de cotovelo. Não é assim, tá? O óleo de coco é bom, interessante para cozinhar, usar um pouquinho, tranquilo. Mas não tem nada comprovado que pode ser utilizado para a região anal. Não tem tantos estudos na nossa área para poder dizer, coisa não. E em relação ao plug que tu tá falando, em relação ao que é introduzir, porque as orientações são dadas assim, de forma aleatória, né? Pra ir dar aquela laceada, eu acho, exato. né? Tá. Não é interessante, tá? É a mesma coisa, já ouviu falar Xuca? Sim. Tá? Que é o chuveirinho lá. Tá. Sabe que tem muitas mulheres que têm intestino preso que fazem a ducha higiênica, ligam a água para fazer como se fosse uma lavagem e defecar. Isso é muito comum, mais do que tu pode imaginar. E pode? Não pode, não é bom. Eu tenho também um vídeo falando sobre isso, como também nenhum desses plugs que tu perguntou, Léo, ou qualquer tipo de dilatador, não é interessante porque tu pode acabar relaxando demais o esfíncter e dar uma hipotonia do teu esfíncter anal e tu acabar tendo alguns escapes se ficar fecais, constante. Então minha calcinha tá suja de fezes, minha cueca. Se você ficar dilatando todo dia em relação a isso aí, tá? Tem alguns tipos de limpezas que tu pode fazer antes da relação anal, com algum tipo de supositório, tem relações, mas não fazer como rotina, tá entendendo? Pessoas ligam lá chuveiro pra dentro, pra lavar lá dentro, tu começa a dilatar o reto com água, tu não sabe a quantidade de água que tu tá colocando pra dentro. Não. E é muito, muito comum, velho. Isso aqui eu escuto todos os dias. Doutor, eu só consigo defecar com a duchinha. Coloca pra dentro, eu ligo lá a água lá e eu defeco. Mas que quantidade de água tu tá colocando? Qual é a pressão da água que tu tá colocando? Daqui a pouco tá com o reto complacente gigante. Começa a entrar e a pessoa fica dependente daquilo. Daqui a pouco o reto não consegue mais ter a motilidade para poder se esvaziar completamente. Então, não é interessante nada de dilatadores usar durante o dia. Não é interessante. O esfíncter, essa musculatura, ela é tão nobre, Vilela. É tão complexo. Eu sugiro às pessoas, quando forem defecar, quando estiver defecando, pensa assim, tem um músculo relaxando, tem outro contraindo, tem um nervo assim. É complexo. Então faz de tudo para não machucar o teu esfíncter, porque depois é difícil de resolver. E o coito anal feito de maneira errada é uma das grandes causas de laceração do esfíncter anal. Que nem pessoas que introduzem muitos objetos na parte anal também tem que ter muito cuidado e muita cautela para não lacerar esfíncter, né, Vilela? Te procuram, às vezes, com um objeto lá ou não é sua especialidade? Com certeza, isso aí é do Procto. É mesmo? É do Procto. Já tive assim, Vilela, coisas absurdas, assim. Não me pergunto por quê, mas são algo mais sazonal. Tem semanas que aparece muita coisa, tem semanas que tem meses que não tem nada, mas eu já tive muitas histórias ao longo da minha vida de histórias. Eu já tive um paciente que introduziu uma lâmpada fluorescente para dentro e quebrou lá dentro. Aquela. Nossa. E quebrou. Acabou. O paciente veio a falecer. O quê? Tá? E por causa de sangue saindo direto? Não, perfurou reto. Fez cirurgia, mesmo cirurgia, depois da cirurgia teve complicação. E é um horror. E inclusive, né, Vilela, os pacientes sempre quando chegam, né, isso que parece uma coisa engraçada, todos quando chegam com a introdução de alguma coisa... Tem uma desculpa. E tem uma desculpa, não precisa me dar desculpa. O especialista quer, eu tô ali para resolver o problema. Por exemplo, esse da lâmpada, eu tive mais do que uma vez pessoas que introduziram lâmpada para dentro, né? E, tava trocando a lâmpada... Primeiro, quem é que troca a lâmpada pelado? E a segunda coisa, qual a chance? tu vai cair, a lâmpada vai estar perfeita para
Tá, não existe, não precisa me dar desculpa pra isso, tá? Que nem outra coisa que eu tive esses dias no consultório, que é muito difícil tirar, bolinha de ping-pong. Porque ela amassa lá dentro? Por quê? Ela é redonda, é difícil de pegar, né, Vilela? Ai, cara. Cara, e por incrível que pareça, eu já tive várias bolinhas de ping-pong. Não tem nada assim, né? Porque Não, bola de sinuca não, né? Não, bola de sinuca nunca tive. Ah, tá. Né? Mas na verdade, assim, até tu pensa assim, o que tem a ver bola de ping-pong? Não tem nem nada. Já tivemos um... E legumes, né? Legume, né? Já tive legumes, já tivemos alguns. Como chama aquele? Berinjela, né? Um caso esdrúxulo. Cenoura. Um caso esdrúxulo que eu tive, que foi difícil a solução, foi um paciente que introduziu um Rodox. O que é Rodox? O inseticida? Inseticida grande, aquele preto de matar barata. Caramba, velho. É tipo paciente que introduziu... Mas aí, tipo, não sai por quê? Porque... É muito grande pra tu retirar e depois que entra, o esfíncter interno, o que ele faz? Ele contrai. Às vezes tem que abrir barriga e empurrar de cima pra baixo. Mas geralmente a gente consegue puxar por baixo. Entendi. Tá? Isso aí tem tanta história. Garrafa que faz pressão. Já tive paciente que colocou prego pra dentro. Eu tive paciente que colocou prego no ânus e na uretra, na ponta do pênis pra dentro. Ai! Tá? E chegou dizendo que tava com coceira. Daí ele... Aquelas explicações mais esdrúxulas, né? Coça com outra coisa, não com prego. Com prego. Né? Mas são tudo casos muito graves, que também pode causar laceração do esfíncter, né? São lápis, caneta, já teve tantas e quantas vezes a pessoa colocar não conseguiram tirar. Só que geralmente a pessoa quando vem pra mim, Vilela, o que acontece? A pessoa já tá 3, 4, 5 dias tentando tirar. Ah, ela não é na hora que ela vai. Que não. Tem vergonha e tal. Vai nem emergência, tá entendendo? Então, a pessoa às vezes quando ejacula e o preservativo sai no sexo anal e fica lá dentro. E aí? E a pessoa geralmente sai com as fezes, mas a pessoa fica desesperada, que não consegue retirar, tá? Isso é dos males a menor coisa, simples de resolver, mas acontece às vezes como não lubrifica muito bem, é comum fazer e ficar o preservativo lá dentro. Então, é tudo cuidados que as pessoas têm que ter, essas dicas que a gente passou em relação ao coito anal, que é um assunto íntimo, cheio de tabus, mas quem tem que dizer sou eu, sabe por quê? Porque os problemas vai cair na mão do proctologista pra resolver, né, Vilela? E são problemas que podem levar ao óbito. Então é coisa muito séria.